Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje vamos tratar do tema Em Defesa das Produções Mediúnicas. Nós espíritas que estudamos e refletimos sobre a doutrina dos espíritos, muitas vezes fazemos estudos comparativos, reflexões, análises, críticas sobre as produções mediúnicas. Porém, uma coisa que nós não podemos deixar de passar aqui é que todas as produções mediúnicas têm o seu valor. Por mais que nós não possamos, em primeiro momento, apreciar a qualidade ou a qualidade daquele livro, ele tem as suas influências, tem os seus propósitos e, de modo geral, ninguém escreve um livro para prejudicar a vida do outro. E as pessoas leem esses livros, por mais que o seu conteúdo possa ser muito, não de tão grande qualidade, mas sempre tem aqueles que leem, gostam e têm uma leitura agradável. Muito mais do que, de repente, ficar assistindo filmes de péssima qualidade ou de não fazer nada e ter a mente presa a certos conflitos, certas dores, e a pessoa está tendo uma leitura. Se é mais ou menos fantasioso, se é mais ou menos factível, isso aí é uma questão de outra ordem. Agora, do ponto de vista da doutrina espírita, todo mundo é livre para publicar o que quiser, desde que acha alguém que publique e que tenha pessoas que leiam, todos devem ler. Um exemplo clássico: Chico Xavier. Chico Xavier é um produtor é ótimo, né? Produziu muitas obras mediúnicas e foi publicado. E muitas pessoas se tornaram espíritas graças às obras de Chico Xavier. Assim como Zíbia Gasparetto. Muitas pessoas se tornaram espíritas porque leram Zíbia Gasparetto. Qual é a diferença de um para outro? A diferença é que Chico Xavier tinha à sua disposição uma máquina gigantesca, aqui no Brasil pelo menos, chamada Federação Espírita Brasileira, que publicava, fomentava suas obras. E a Zíbia não. Por quê? Por causa de alguns critérios que não são os critérios da doutrina espírita. Alguns passavam a querer aceitar cegamente o que é Chico e rejeitar cegamente o que é Zíbia. Mas qual o critério? Não tem critério nenhum. Então todos os dois médios produziram, contribuíram muito para as questões da espiritualidade, assim como muitos outros, né? Aqui no nosso vídeo, todos esses médios que passaram aí, no início do vídeo, contribuíram. Muitas pessoas passaram a refletir sobre as coisas espirituais e todos eles, de uma certa forma, contribuíram para a causa espírita. A causa espírita é o bem e o progresso. Se qualquer obra faz com que alguém, num átimo de segundo, reflita sobre as questões espirituais e pense de alguma forma na sua própria melhoria enquanto ser, esta obra já contribuiu. Então todas as obras mediúnicas têm as suas virtudes, os seus defeitos. Isso, quando falo virtudes e defeitos, já estamos falando do ponto de vista da doutrina espírita. Então todas essas obras contribuíram. Chico Xavier contribuiu da mesma forma como Zíbia contribuiu, da mesma forma como Bacelli contribuiu, da mesma forma como Divaldo contribuiu. Todos eles contribuíram de forma igual. Uns apenas que tinham uma máquina ou algumas máquinas que faziam a publicidade. A publicidade, claro, vai atingir
um grande número, assim como uma igreja pentecostal que tem ramos no Brasil inteiro, esse líder vai ter uma influência maior do que aquela igreja dali do bairro. Então, isso é uma questão comercial, é uma questão de marketing agressivo, etc. Outra coisa que aí a gente tem que entender, outra coisa é quando nós fazemos análise segundo a doutrina espírita, do ponto de vista da doutrina espírita. Do ponto de vista da doutrina espírita, todas essas obras, 100% dessas obras, deram margem à crítica, porque tem as partes boas e tem as partes fracas. Fazendo uma análise, usando a pedra de toque, como nos ensina o Espírito de Verdade, essa pedra de toque, que é a doutrina espírita, nas suas 22 obras fundamentais, nós vamos ver que algumas partes dão aso à crítica, sim. São questões não doutrinárias e muitas vezes questões antidoutrinárias. Preste atenção, questões não doutrinárias, isso é, coisas que a doutrina espírita não trata, não tem nenhuma ligação, e questões antidoutrinárias. Um exemplo, a doutrina espírita ensina uma coisa e aquela produção mediúnica, que é o pensamento de algum espírito, ensina contrário. Se é contrário, é antidoutrinário. Um exemplo, a doutrina espírita fala da liberdade da mulher, que vai chegar pela força das coisas, pelo progresso natural. Algumas produções mediúnicas dizem que a mulher não pode trabalhar fora de casa. Isso é uma questão antidoutrinária, contrário ao que a doutrina espírita ensina. Mas isso são análises doutrinárias. Essa questão do certo, do errado, do bem e do mal, isso está para além do que a gente está tratando aqui. Então, se nós pegarmos todas essas obras e fizermos análise segundo a doutrina espírita, vamos entender que existem obras que se aproximam pouco, tem obras que se aproximam bastante, tem obra que se aproxima muito e tem obra que se afasta totalmente. Mas nem por isso deixa de ser uma obra que devemos queimar, que devemos abandonar. Geralmente as pessoas usam esse discurso porque elas têm objetivos institucionais. Isto é, elas acham que esta obra deve ser aceita e as outras não devem. É um índex velado. Essas pessoas, elas têm uma tendência a atacar aqueles que pensam diferente, principalmente aqueles que veem crítica nas suas produções oficiais. Elas jamais se ofendem quando veem crítica nas produções que elas não consideram oficiais, porque são, de uma certa forma, hipócritas, porque não são justos, não são pessoas que usam de equidade e justiça. Essa é uma característica fundamental da doutrina espírita. Então, vamos entender, separar, ok? Todas as produções mediúnicas têm suas contribuições. Isso é uma coisa. Todas as produções mediúnicas dão aso à crítica segundo a doutrina espírita. E a questão do bem e do mal, do certo e do errado, é uma questão individual que a doutrina espírita não trata, ok? Então, o que é o bem para o espiritismo? É tudo aquilo que se aproxima da lei de Deus. Ora, qualquer produção que tem por vistas o bem do próximo, busca o bem, ok? Ela pode estar mais próxima ou menos próxima, mas isso é uma questão de análise. Então, devemos respeitar todas as produções mediúnicas, ok? E devemos usar a razão. Por quê? Fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Aquele que quer dominar, ele não quer que você faça isso. Apenas que você faça isso para os não oficiais. Isso é hipocrisia. Então, o justo, ele analisa os seus
e os outros. O justo vai fazer uma análise criteriosa para os oficiais e para os não oficiais. Essa é a proposta espírita, ok? Qualquer coisa fora disso é um para-espiritismo, que nós respeitamos, mas nós seguimos a doutrina dos espíritos. Muito obrigado.